Se existe hoje ainda um desafio, uma patologia tão comum que é do dia a dia aí de quem está em hospital, é o abdômen agudo cirúrgico mais comum. Acredito que em todas as idades, em todas as e no mundo inteiro, é uma ideia que talvez seja o abdômen agudo cirúrgico mais comum. Então, vamos começar. Eu vou primeiro dar uma falar como que vai ocorrer aí a sequência da live. Eu vou dar uma introdução. Depois, o doutor André vai falar da anatomia, fisiopatologia e da clínica. Eu volto a falar da apresentação da imagem e discutir métodos, né? E o doutor André vai finalizar assim com os desafios do manejo da apendicite. Então, qual foi o gancho de a gente falar de um assunto tão comum de novo? Que é a possibilidade do tratamento cirúrgico, assim, ela está evoluindo cada vez mais com evidências. Então, existe, claro que não é para todo mundo, mas existe a chance do paciente ser tratado de maneira não cirúrgica numa patologia que é classicamente cirúrgica. E para isso eu vou convidar vocês a voltarem aí 5, 6 anos atrás, no meio da pandemia, onde surgiu uma manifestação da Covid-19 chamada síndrome de resposta inflamatória multissistêmica, associada à infecção do SARS-CoV-2, em que os pacientes pediátricos e adolescentes, eles iniciavam com um quadro gastrointestinal. E na imagem ali, um círculo numa tomografia de abdômen, um processo inflamatório em fossa ilíaca direita, lembrando muito uma tiflite do neutropênico, bastante inflamação não só de cólon direito, ilho e também de apêndice, então simulava também uma clínica de apendicite aguda. E nessa paciente ali eu tenho duas radiografias de tórax, com 4 dias de diferença. E a evolução dessa síndrome inflamatória era com miocardite e disfunção cardíaca grave. Então, ali, note no raio-x um alargamento da área cardíaca e sinais de edema pulmonar. Então, o diagnóstico falso positivo de apendicite aguda, ele é danoso em qualquer cenário, mas nesse cenário específico era bastante danoso porque o risco anestésico desses pacientes era muito alto. Então, o interesse aí de tratamento clínico de apendicite aguda, ele foi incentivado por essa síndrome. Eu trouxe aqui uma referência bibliográfica, né, de várias que existem, mas eu trouxe essa aqui porque eles incluíram pacientes nesse trial com apendicolito. Então, o paciente com apendicolito foi incluso e eles notaram nesse estudo que o paciente com apendicolito e que era proposto ao tratamento clínico, ele tinha um risco maior de necessitar de cirurgia e de complicação também, relacionada ao tratamento clínico. Então, aqui foi a nossa introdução aí do porquê de a gente abordar o tema nessa live hoje. Então, eu passo a palavra agora para o doutor André, que vai falar um pouco da fisiopatologia clínica. Vamos falar um pouquinho aqui, Fábio, já pegando esse gancho, né, o apendicolite, na verdade, quando a gente tem um flebolito no apêndice, né, você tem um fator obstrutivo e é uma coisa que vê muito bem na radiologia, né, numa tomografia de abdômen você vê um flebolito, né, e sem dúvida nenhuma, como o Dr. Fábio já citou, né, a apendicite aguda, ela é a emergência cirúrgica mais comum em todo mundo, porque ela independe de idade. A gente tem principalmente os grandes extremos de idade, nos mais novos e nos mais velhos, né? Então a pré-adolescência, a adolescência, a infância e depois na sexta e sétima décadas de vida, quando a gente começa a ter a maior incidência dessa doença, que é uma doença inflamatória infecciosa, né? Pode passar o seguinte, por favor. Importante, né? Quando a gente fala sobre diagnóstico, sobre exame físico, a gente precisa lembrar e voltar um pouquinho na anatomia do abdômen, sempre importante lembrar disso, né? Então, onde fica o apêndice? Ele é uma pequena extensão do seco que fica no quadrante inferior do abdômen, na fossa ilíaca direita. Essa posição é uma posição anatômica
mas vale lembrar que a gente também pode ter algumas variações que a gente vai discutir, inclusive algumas delas, os nossos desafios, né? Então ele pode ser retrocecal, que quer dizer isso, ele vai estar escondido atrás do apêndice, ele pode ser pélvico, então às vezes ele está solto, mas ele vira para a pelve e vai lá embaixo, e eu já vi mulheres, né, tendo sintomas de infecção urinária e na verdade ser uma apendicite aguda, então um apêndice pélvico sempre pode mimetizar uma doença, uma infecção de trato urinário baixo, né? Ele pode ser subsecal, então ele vai estar inserido na serosa do seco. Isso talvez seja o diagnóstico mais difícil quando ele é mais subsecal, porque é muito sintomático, né? Então a gente tem que ter esse tipo de informação na cabeça para quando a gente for examinar um paciente, ter em mente que essas variações podem acontecer. E não necessariamente isso deixa de ser uma apendicite aguda, mas sim uma variação da própria doença.